todos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez reunidos em igreja para juntos celebrarmos e engrandecermos o nome do Senhor, pois a alegria que nos cerca, a alegria que nos contagia, que nos enche, é a alegria do Senhor. Não temos a necessidade de estarmos olhando para o lado, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Portanto, louvemos ao Senhor e o adoremos com tudo que somos e com tudo que temos. Vamos louvar com alegria ao Senhor. Eu não posso deixar de chamar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o véu, é teu rio de vida que nos sustenta. Deus, eu ouço a tua voz chamando o meu nome, para entrar em comunhão, pois tenho sede e fome da tua presença. Quero ter na tua presença, é o meu maior prazer. Te quero, Deus, eu não posso deixar de chamar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o véu, é teu rio de vida que nos sustenta. Eu não posso deixar de chamar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é teu rio de vida que nos sustenta. Eu te louvarei, eu te louvarei de todo o coração, mais do que o ouro e a prata. A tua presença me basta, a tua presença me basta, a tua presença me basta. Te quero, Deus, aleluia. Eu não posso deixar de chamar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o véu, é teu rio de vida que nos sustenta. Eu não posso deixar de amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o véu, é teu rio de vida que nos sustenta. Com alegria, Igreja de Cristo, vamos celebrar o nome do Senhor. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai, porque Ele ressuscitou, e Ele vive para sempre. Ressuscitou, e Ele vive para sempre. Vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar. Ressuscitou o meu Senhor e vamos celebrar, vamos celebrar.
ressuscitou, e Ele vive para sempre. Aleluia! Ressuscitou, ressuscitou, e Ele vive para sempre. Vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar. Ressuscitou o meu Senhor. Se paz mais doce me deres gozar, se dor a mais sorte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz eu serei com Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó certo eu estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu triste pecado, o meu Salvador, foi pago de um modo cabal. Valeu-me o Senhor, ó mercê sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor.
Jesus confia, sua lei observa, ó que gozo, que bênção, que paz. Satisfeito guarda tudo quanto ordena, alegria perene nos traz. Creio observar tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. O inimigo falas, a calúnia mordaz, Cristo pode desprestigiar. Nem tristeza, nem dor, nem intriga maior poderão o fiel abalar. Creio observar tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Que delícia de amor, comunhão com o Senhor, tem um crente zeloso e leal. Seu rosto mirar, seus segredos privar, seu consolo constante e real. Creio observar tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Resoluto, Senhor, e com fé telhador, os teus passos queremos seguir. Teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua vontade cumprir. Creio observar tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Creio observar tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. A família é um projeto de Deus, algo que Ele planejou para nós. O exercício do amor que vem do trono do Senhor. Pai que com autoridade no lar estende a mão para abençoar os seus. Mãe que é o exemplo de mulher de Deus. Filhos que obedecem a seus pais, unidade entre os irmãos, e o casal que se ama e tem Cristo Jesus em primeiro lugar. O inimigo não vai apagar o que o Senhor instituiu. Se o meu rei é quem age por mim, minha família pertence a ti. Vem, restaura o que precisa ser tocado por tua mão, Senhor, que tua graça se renova em mim e também no meu lar. A família é um projeto de Deus, algo que Ele planejou para nós. Um exercício do amor que vem do trono do Senhor.
estende as mãos para abençoar os seus. Mãe que é o exemplo de mulher de Deus. Filhos que obedecem aos seus pais, unidade entre os irmãos, e o casal que se ama e tem Cristo Jesus em primeiro lugar. O inimigo não vai apagar tudo que o Senhor instituiu. Se o meu rei é quem age por mim, minha família pertence a ti. Vem, restaura que precisa ser tocado por tuas mãos, Senhor, que tua graça se renova em mim e também no meu lar. Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Saudades de todos, você no conforto da sua casa, eu aqui, na minha casa também. Quero compartilhar com os amados irmãos, a Igreja Batista Morada do Sol, todos que nos assistem, amigos, parentes, um texto que está contido no livro do profeta Oséias, capítulo 12, dos versos 1 ao 14. Abra sua Bíblia, por favor, no livro do profeta Oséias. Enquanto você procura a Bíblia aí, no sofá, na sua casa, esse capítulo do profeta Oséias é um capítulo bastante rico de informações para nós. Fala do castigo de Deus para o povo, nação de Israel, nação pródiga, que estava distante, afastada do Senhor. Tá? E nessa noite nós vamos meditar nesse texto. Podeis me acompanhar na leitura. Diz assim o texto: Efraim apacenta o vento e persegue o vento leste todo dia. Multiplica mentiras e destruição e faz aliança com a Síria. E o azeite se leva ao Egito. O Senhor também com Judá tem contenda e castigará Jacó segundo o seu proceder. Segundo as suas obras o recompensará. No ventre pegou do calcanhar de seu irmão. No vigor da sua idade lutou com Deus, lutou com um anjo e prevaleceu. Chorou e lhe pediu mercê. Em Betel achou a Deus e ali falou Deus conosco, o Senhor, o Deus dos exércitos. O Senhor é o seu nome. Converte-te a teu Deus, guarda o amor e o juízo no teu Deus, espera sempre. Efraim, mercador, tem nas mãos balança enganosa e ama a opressão, mas diz: contudo me tenho enriquecido e adquirido grandes bens, e em todos esses meus esforços não acharão em mim iniquidade alguma, nada que seja pecado. Mas eu sou o Senhor, teu Deus, desde a terra do Egito eu ainda te farei habitar em tendas, como nos dias da festa. Falei aos profetas e multipliquei as visões, e pelo ministério dos profetas propus símiles. Se há em Gileade transgressão, pura vaidade são eles. Se em Gilgal sacrificam bois, os seus altares são como os montões de pedras no sulco dos campos. Jacó fugiu para a terra da Síria, e Israel serviu por uma mulher, e por ela guardou o gado. Mas o Senhor, por meio de um profeta, fez subir a Israel do Egito, e por um profeta foi ele guardado. Efraim muito amargamente provocou a ira, portanto o Senhor deixará ficar sobre ele o sangue por ele derramado, e fará cair sobre ele o seu opróbrio. Feche seus olhos, vamos ter junto com a palavra de oração. Pai querido e bondoso Deus, nós te pedimos ajuda, Pai, do Espírito Santo, que nos ilumine, ó Deus, nos conduza, Paizinho, para que
nós possamos, ó Pai, extrair da Tua palavra em um ensino precioso para as nossas vidas. Paizinho, que nós venhamos a Te obedecer, a caminhar nos Teus, ó Pai, caminhos e fazer com que, ó Pai, nós sejamos bem diferente, ó Deus, do que nos encontramos. Que essa palavra, ó Pai, venha encontrar espaço e guarida em nossos corações. Que Deus assim nos abençoe em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, o profeta Oséias foi chamado por Deus para levar a mensagem do Senhor, do próprio Deus, à nação de Israel. Nação essa também conhecida por Efraim, por receber o nome da sua maior tribo. O tema principal do livro de Oséias, irmãos queridos, é o amor fiel de Deus. O amor leal de Deus pela tão grande nação de Israel. Israel estava totalmente afastada de Deus pelo pecado. E os capítulos 12 até o final do 13, fica bem claro para nós que Deus tem uma punição, tem um castigo para esse povo, mas um castigo de amor para tentar resgatá-los dos seus maus caminhos. Israel estava distante do Senhor. A situação é vividamente retratada pela experiência da relação conjugal entre Oséias e Gomer. Oséias, após se casar, descobre que a sua esposa era infiel. Mas o seu amor fiel e leal a Gomer insistia em restaurar um relacionamento. Embora eles estivessem separados, distantes, mas o amor leal e fiel de Oséias sempre buscava uma reconciliação. Dessa maneira, é Deus com a nação de Israel. Deus sempre estende o amor para trazer de volta o seu povo para perto. Mas há uma necessidade de arrependimento por parte do povo. A proposta de amor feita por Deus através do profeta Oséias é para que o povo se arrependa dos seus pecados e se volte para Deus andando agora nos seus caminhos, trilhando e fazendo a sua vontade, vivendo exclusivamente para Deus. A gente sabe que o arrependimento é um comportamento que tem características bem próprias, diferente do pedido de desculpas. O pedido de desculpas tem características diferentes do arrependimento. Nós podemos elencar que no pedido de desculpa nós admitimos o erro e muitas das vezes até nos sentimos mal e pedimos desculpas e dizemos sinto muito. Enquanto que Deus não quer que nós pedimos desculpa. O que Deus quer que nós tomemos como iniciativa é o arrependimento, porque é apenas um arrependimento que é a transformação, a conversão de vida. Há uma mudança de direção, de estado, e por que não dizer de pensamento e ideais. Há uma transformação no arrependimento. Só que a nação de Israel, amados, era uma nação que já era de costume andar pedindo desculpas a Deus. Para vocês terem uma ideia, no capítulo 6, verso 4 do livro de Oséias, há um texto em que Deus diz que te farei, ó Efraim, que te farei ajudar, porque a vossa benignidade é como nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Em figura de linguagem, Deus está dizendo que o arrependimento do povo de Israel nada mais é do que um simples pedido de desculpa. É tão passageiro quanto a nuvem da manhã e quanto o orvalho da madrugada. Eles voltavam às suas velhas práticas de forma muito rápida. E Deus denuncia o estado que se encontra Israel. E o que levou a esse afastamento. Quando nós vemos no versículo 1, o texto registra bem e traz para nós o pano de fundo de como estava a nação de Israel. Nessa noite eu queria deixar um tema para essa mensagem, para que você medite durante a semana sobre o tema proposto para a nossa mensagem. O tema da nossa mensagem é mais do que um pedido de desculpas,
Deus pede para que o seu povo se arrependa e volte-se para Deus. Mais uma vez, Deus quer mais do que um pedido de desculpas. Deus quer que o seu povo se arrependa e volte para Deus. É interessante que o versículo 1, ele começa citando o estado em que se encontrava Israel, Efraim. Efraim apacenta o vento e persegue o vento leste todo dia. Multiplica mentiras e destruição e faz aliança com a Síria, e o azeite se leva ao Egito. Efraim estava apacentando o vento. Esse termo apacentar o vento significa invertir tempo em vão. Ou seja, invertir um tempo com coisas que não agradam a Deus. E diz mais, o pecado de Israel se multiplicava todo dia, muita mentira e muita destruição. Porque Israel, na cegueira do seu pecado, faz ali uma aliança com terras estrangeiras, com a nação da Síria e com a nação do Egito. Precisamos entender o plano de fundo, o que nos levou o estado pecaminoso a nos afastar, ou melhor, afastar a nação de Israel. O profeta Oséias profetizou no reinado de Jeroboão II. Israel viveu um grande momento de sucesso material, mas Israel viveu também um dia de grande declínio espiritual. A busca pelo sucesso afastava cada vez mais e tornava mais distante o povo de Deus, longe dos seus valores, dos seus princípios. E com a morte de Jeroboão II, o sucesso foi cada vez mais declinando. E as ruínas começaram a chegar em Israel. Para você ter uma ideia, alguns historiadores vão entender que essas ruínas nada mais foram do que a permissão, vontade permissiva de Deus, para que a nação de Israel se voltasse para Deus. As ruínas que chegaram à nação de Israel foram muito grandes. Israel teve sua estrutura abalada em pelo menos 3 áreas: na política, na área social e na área sacerdotal. Israel vivia um inteiro estado de entrega ao pecado. Na estrutura política, foram 6 sucessões em menos de 10 anos. Foram 6 reis que subiram ao trono em menos de 10 anos. Muita intriga, muita briga, disputa por poder, traumas, fraudes estavam existindo naquele momento. Na estrutura social, crimes, corrupção, imoralidade sexual desenfreada, a desintegração na família, a família estava rachando, os lares já não eram mais sagrados, os lares já não tinham mais o tempo de meditação da palavra de Deus, havia um desvio grande do ensino da palavra de Deus, porque o povo estava se afastando do Senhor. Sem falar na grande inversão de valores e princípios, os votos matrimoniais cada vez mais estavam indo em declínio, vinculado ao ódio e à discórdia. O nível de divórcio cada vez mais aumentava na nação de Israel. A grande opressão aos pobres, a escravidão desenfreada. Israel vivia uma crise na sua estrutura social e uma crise na sua estrutura também sacerdotal. Houve degradação na conduta e no caráter do culto. O culto a Deus perdeu a sua identidade. Agora eles deixavam de fazer os seus sacrifícios a Deus, a Yahvé, a Jeová, e se dedicavam a fazer cultos a deuses e deusas da fertilidade. Deus era apenas clamado de nome, ou seja, a adoração naquele momento era nominal. O livro de Oséias, no capítulo 8, verso 2, diz que eles a mim clamarão, Deus meu, nós, Israel, te conhecemos, mas isso apenas de nome, apenas da boca para fora. Israel estava entregue à liberalidade, às superstições. Os sacerdotes
negligenciavam sua mensagem, profetizando o que o povo queria, concordando com os seus pecados por interesses financeiros. Toda Israel havia ficado infiel a Deus e abandonado a sua vontade. Amados, o pano de fundo do versículo 1 traz para nós uma aplicação muito contemporânea para os nossos dias. O livro do profeta Oséias foi escrito no ano 732, mais ou menos, antes da era cristã. Mas é um livro que está tão vivo nos nossos dias e tem uma relação com os nossos dias, mas uma relação tão visível dos fatos que estão acontecendo. Parece que Oséias escreveu esse livro ontem. Tudo que aconteceu naquele contexto de Israel tem acontecido com a nação hoje, com a nossa nação. Tudo que aconteceu com Israel naquele momento tem acontecido com a nossa nação. Nós estamos vivendo uma crise política muito grande, amados. Não podemos desconsiderar isso. Se instala grande discórdia no meio político. Há uma discussão de ideais em que foram invertidos os princípios bíblicos que é para influenciar a política, está se ficando ao contrário. São os princípios políticos e os valores políticos que têm muitas das vezes influenciado o povo de Deus. A Bíblia é um livro em que ela tem a sua própria constituição divina, constituição sagrada. Então, a profecia de Oséias, ela está viva para nós, para o século que nós estamos vivendo, para o ano de 2020. Crise na política. Se nós formos olhar para a estrutura familiar, também está quebrada. Há uma crise social, há uma crise de valores foram perdidos. Se nós formos ver, a cada dia mais aumenta o número de divórcios. Há uma corrupção, uma imoralidade desenfreada. Os lares já não proclamam mais a palavra de Deus. As mesas não têm mais o prazer de vivenciar o culto na sua casa. Na estrutura sacerdotal, nós vivemos dias de grande crise, porque o lugar de repouso e de guarida para encontrar a paz e a palavra de Deus, aonde deixa claro que o pecador precisa se arrepender, tem servido de autoestima para o pecado. Homens falam o que as pessoas querem ouvir. Então nós estamos vivendo de fato dias, por que não dizer, de um grande afastamento de Deus. E essa palavra vem de muito ao encontro ao meu coração, porque Deus é um Deus de amor. Deus é um Deus em que, como assim com a nação de Israel, até hoje esse amor perdura em nós. É um Deus que nos oportuniza, dando a oportunidade de nós nos arrependermos ao invés de pedirmos desculpa. Para isso, é necessário nos arrependermos verdadeiramente. Portanto, irmãos, somente por meio do arrependimento nós podemos restaurar o relacionamento perdido com Deus. Observe dos versículos 2 ao 6 o que o texto diz. O Senhor também com Judá tem contenda, e castigará Jacó segundo o seu proceder, segundo as suas obras o recompensará. No ventre pegou do calcanhar de seu irmão, no vigor da sua idade, lutou com Deus, lutou com o anjo, prevaleceu, chorou e lhe pediu mercê. Em Betel achou a Deus, e ali falou Deus conosco. O Senhor, o Deus dos exércitos, o Senhor é o seu nome. O verso 6 diz: converte-te a teu Deus, guarda o amor e o juízo no teu Deus. Esses versículos, para nós, resumem que o arrependimento pode restaurar o relacionamento. Quando falamos que Deus, ele tem um amor leal pelo povo de Israel, de verdade, não há pecado que não haja perdão vindo de Deus. Deus ama o seu povo e quer que o seu povo se arrependa dos seus pecados. Não importa quantos e quais são,
nós elencamos aqui vários erros de Israel. Mas o relacionamento com Deus pode ser restaurado a partir do arrependimento. A Bíblia afirma no capítulo 51, verso 17, o salmista Davi diz que os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. Deus não resiste a um coração arrependido. E esses versículos falam para nós do bom exemplo de Jacó. Nós devemos tomar o bom exemplo de Jacó. O bom exemplo de Jacó que passa de um enganador, como o próprio nome diz, para um homem abençoado por Deus. Um homem que restaurou seu relacionamento com Deus. Deus está dizendo que tão pecador quanto a nação de Judá e a nação de Israel foi Jacó. A nação de Judá vai ser punida por Deus, a nação de Israel vai ser punida por Deus. Mas os mesmos pecados que essa nação tinha, Jacó também. Mas Jacó teve uma atitude. Jacó buscou o Senhor. A partir do versículo 3, nós vemos que Jacó, ele, embora tenha sido um homem enganador, a partir do versículo 4, fica bem claro que Jacó restaurou seu relacionamento com Deus. O texto diz: lutou com o anjo e prevaleceu, chorou e lhe pediu mercê. O versículo 4, na sua parte A, está dizendo que Jacó foi até Deus, lutou com aquele anjo, se humilhou, se quebrantou na presença de Deus, lutou perante a Deus, fez um esforço em oração, e Deus o ouviu, e Deus o abençoou, como diz o versículo 4. Jacó chorou e lhe pediu mercê em Betel, e em Betel achou a Deus. O termo achou a Deus é uma reconciliação, é uma restauração de um relacionamento. E ali falou Deus conosco. Verso 5 vai dizer: o Senhor, o Deus dos exércitos, o Senhor é o meu nome. Jacó, se arrepende do seu pecado, clama a Deus, arrepende-se da sua postura enganadora e infiel, volta-se para Deus e Deus o abençoa. Perdoa e reconcilia-se o seu relacionamento. Jacó faz de Deus, no versículo 5, um memorial. Um memorial é uma celebração contínua de adoração, em que todas as vezes que eu olho para o memorial que está diante de mim, eu sei que ali foi a minha porta de salvação. Jacó exatamente faz isso. Nada pode mais ocupar a relação entre Jacó e Deus. Deus é o Senhor para Jacó. O versículo 6 é uma proposta que Deus quer que nós façamos. Se você puder acompanhar o versículo 6, diz para nós seguirmos o exemplo de Jacó. Converte-te a teu Deus, guarda o amor e o juízo, e no teu Deus espera sempre. Deus quer que nós nos arrependemos. Deus quer que nós, povo de Deus, Igreja do Senhor, Igreja Batista Morada do Sol, irmãos que nos ouvem, nos voltemos para o Senhor, arrependidos, com uma mudança de hábito, de comportamento, de atitude, com um pensamento transformado. Deus quer que esse arrependimento produza em nós agora uma confiança que possa encontrar apenas em Deus, e que nenhuma aflição possa mais nos trazer desconfiança, porque agora nós confiamos apenas em Deus. Não temos mais nenhuma necessidade de recorrer a outros deuses, fazer de outros deuses a nossa confiança. É isso que o povo está precisando. Nação brasileira, precisamos olhar para essa grande profecia que Deus hoje está trazendo para nós e nos voltarmos para Deus. Segue o texto dizendo que é necessário nós rompermos com orgulho. Às vezes nós temos um orgulho muito grande dentro de nós
e que esse orgulho nos gera desculpa para os pecados e nos impede de chegar ao arrependimento. Olha só o que diz dos versos 7 ao 9. O versículo 1 é uma denúncia de Deus ao estado pecaminoso. Assim como o versículo 1 é uma denúncia de Deus ao seu estado pecaminoso de Israel, o versículo 7 também. Deus reforça mais uma vez o estado de pecaminosidade de Israel. E diz, podeis me acompanhar, versículo 7, Efraim, mercador, tem nas mãos balança enganosa e ama a opressão. Deus está denunciando o estado pecaminoso de Israel. Nós sabemos que o pecado tem o poder de endurecer nossos corações e procurar fazer com que nós arrumemos desculpa para justificar os nossos pecados. Principalmente se nós estivermos numa posição de conforto. Israel estava vivendo uma prosperidade iníqua. Uma prosperidade que vinha, como o versículo 7 diz, por meio do mercantilismo. Nós sabemos que o mercantilismo era uma das práticas existentes no povo cananeu, que era um povo desonesto, que usava as suas balanças com medidas falsas para tirar proveito e explorar os outros. Deus quer que nós olhemos para o erro e nos arrependemos, e não sigamos o que diz no verso 8. No verso 8, há o orgulho e a dureza do coração do povo de Israel. Mas diz, contudo me tenho enriquecido e adquirido grandes bens, em todos estes meus esforços não acharão em mim iniquidade alguma, nada que seja pecado. O povo de Israel continua endurecendo seus corações. Deus denuncia o seu pecado. Mas eles procuram achar desculpas e procuram justificar, se achando que são sinceros, se achando que são justos e se achando que são certos. E Deus vai dizer que eles são nada mais nada menos do que mercadores, aproveitadores. E o versículo 9 vai dizer o estado de que ninguém pode enganar a Deus. O versículo 9 diz, mas eu sou o Senhor, teu Deus, desde a terra do Egito. Eu ainda te farei habitar em tenda como nos dias da festa. Deus está dizendo para o povo de Israel que ninguém pode enganar a Deus. Só há uma forma de nós nos achegarmos a Deus, é por meio do arrependimento. Receba essa palavra no seu coração. Não endureça o seu coração. Se porventura você identificar algum erro, alguma coisa que esteja fora de ordem na sua vida, reconheça este erro. Nesses dias, muitas pessoas que têm práticas desonestas e proveitosas vão provavelmente endurecer os seus corações, achando que os seus ganhos, as suas riquezas são de formas honestas. Mas a Bíblia fala que a Deus ninguém engana, e que Deus ele é o Senhor, e que Deus ele sabe do nosso coração. Então, que nós paremos de ser orgulhosos, que nós nos voltemos para Deus, que nós possamos nos arrepender. O versículo 9 tem uma solução de Deus para o seu povo, que tem um coração tão duro. Para vencer o orgulho, Deus nos lembra do deserto, e muitas das vezes nos permite voltar a Ele. É o chamado processo da restauração. O versículo 9 deixa bem claro isso. Podeis me acompanhar na leitura? Quando o texto diz, mas eu sou o Senhor teu Deus, desde a terra do Egito. Eu ainda te farei habitar em tendas, como no dia das festas. Deus está dizendo que é necessário que Israel tenha perca, que ele dê 2 passos para trás para refletir no seu estado de prosperidade, nos seus ganhos desonestos, adquiridos, e que desagradou o coração de Deus e que o afastou de Deus. É melhor que eles retornem para aquele estado de antes, quando estavam saindo do Egito, e que no caminho do deserto, eles estavam caminhando ali com o Senhor. Deus vai fazer com que algumas pessoas nesses dias tenham perdas. Mas essas perdas não são para lhe matar, não são para lhe adoecer,
não são para lhe tirar a paz, é para fazer eu e você refletirmos na necessidade de nos arrependermos. Muitas das vezes Deus faz com que nós voltemos ao deserto, faz com que nós habitemos em tendas, nos tira da zona de conforto, porque às vezes na zona de conforto, como diz o versículo 9, e é bem claro, como nos dias de festa, quando nós estamos no deserto, foi o momento em que o povo se lembrou da festa dos tabernáculos, dos 50 anos de tabernáculo. Foi no caminho do deserto que o povo lembrou de fazer a festa das primícias, ou seja, as primeiras ofertas oferecidas para Deus. Provavelmente, nas percas, nos dias difíceis que nós estamos enfrentando, de pandemia, crise na estrutura política, crise na estrutura social, crise na estrutura sacerdotal, são crises, mas por trás disso há uma intervenção divina, há um poder divino, há a mão de Deus fazendo com que nós paremos e possamos refletir. Por fim, Deus traz uma palavra para nós, dizendo que nós não podemos culpar a Deus. Nós não podemos culpar a Deus. O versículo 10 é bem claro. Deus, ele providencia e levanta o seu povo para falar do seu amor. Falei aos profetas e multipliquei as visões, e pelo ministério dos profetas propus símiles. Esse texto está dizendo que todos nós estamos avisados da mensagem do Senhor. O Deus de Israel, ele continua se manifestando ao seu povo, se manifestando em outros tempos por meio da natureza, se revelando ao seu povo na pessoa de Jesus Cristo, se revelando ao seu povo por meio da palavra de Deus, se revelando ao seu povo por meio do profeta, por meio do pregador. Então, os dias que nós estamos vivendo são dias em que nós temos que parar para refletir que Deus tem enviado a sua mensagem, uma mensagem de arrependimento. Que nós deixemos de pedir desculpas a Deus, que nós nos voltemos para Deus com arrependimento verdadeiro. A Bíblia diz lá em 2 Pedro, no capítulo 3, versículo 9, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. Deus tem um plano de salvação para todos nós, e todos os dias Deus avisa o seu povo. O versículo 11 vai dizer que o erro não está em Deus, mas o erro está em nós. Quando o texto diz: se há em Gileade transgressão, pura vaidade são eles. Se em Gilgal sacrificam bois aos seus altares, são como montões de pedra nos sulcos dos campos. Deus está dizendo que o povo sabe que está errando. Deus está dizendo que o povo tem se desviado dos seus caminhos. Deus está dizendo, de forma retórica, e por que não dizer, de certa forma, uma ironia divina, para que nós entendemos de forma com que Deus fale conosco, que nós temos desviado a nossa adoração. Ninguém está enganado. O versículo 12, Deus vai dizer: não há um lugar de superioridade. Não basta dizermos que somos filhos de Deus. O povo de Israel se achava, porque era o povo de Israel, e que eles pensavam que a mão de Deus não pesaria sobre eles. O verso 12 vai dizer: Jacó fugiu para a terra da Síria, e Israel serviu por uma mulher, e por ele guardou o gado. Está dizendo que Jacó, mesmo sendo um patriarca, ele saiu da sua zona de conforto, e ele foi para uma outra terra, e nessa terra ele foi servir. Jacó foi fugitivo, foi peregrino, saiu do seu estado de conforto e passou-se a ser servo, para buscar o seu propósito. Esse texto está dizendo para nós que nós devemos sair da nossa zona de conforto. Temos que ser servo, que é o plano que Deus quer que nós cheguemos. Não há lugar de superioridade. Mateus capítulo 23, verso 11 diz: o maior dentre vós será o vosso
servo. Então aquele que quiser ser o maior tem que servir. E para ser servo tem que se arrepender. E só há um meio de arrependimento. Os versos 12 e 13 diz que Jacó fugiu para a terra do Egito, mas o verso 13 diz: mas o Senhor, por meio de um profeta, fez subir Israel do Egito, e por um profeta foi ele guardado. Esse versículo está dizendo que Deus usou Moisés para guiar o seu povo, para salvar o seu povo, tirando ali do Egito e levando à terra prometida. Moisés cuidou do povo, salvando ali do castigo de Faraó. Quando nós falamos em Moisés, nós arremetemos a, naquele momento, uma salvação do povo que estava cativo no Egito. Não podemos esquecer que Jesus é o último profeta que está de braços abertos para salvar a mim e a você. Salvar toda a humanidade. Salvar a igreja do Senhor. Salvar a nação brasileira. Deus está de braços abertos na pessoa de Jesus Cristo para estreitar os laços rompidos por meio do pecado. João capítulo 3, verso 16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O povo no deserto teve Moisés, você tem a Jesus. Jesus é o único meio de salvação. Jesus deve ser o nosso caminho de reconciliação a Deus. É nos arrependendo dos nossos pecados e confessando eles a Jesus Cristo que nós estamos aí restaurando o relacionamento com Deus. Isso vai mais do que um pedido de desculpas. Isso é arrepender-se verdadeiramente. Como diz lá em João capítulo 14, verso 6, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por meio de Jesus. O que devemos fazer como igreja? O que devemos fazer como nação? Voltar-se para Jesus. Ele é o caminho. O verso 14 finaliza dizendo que nós temos dois caminhos, provavelmente duas escolhas. Efraim muito amargosamente provocou a ira. Portanto, o Senhor deixará ficar sobre ele o sangue por ele derramado, e fará cair sobre ele o seu opróbrio. Escolham se irá tomar o caminho de viver amargosamente pelo pecado, adorando a lugares altos, a outros deuses, agindo com as próprias vontades, praticando o erro, se distanciando de Deus, ou se escolherão se arrepender e tomar o caminho de volta a Jesus, deixando o caminho do filho pródigo e voltando-se para Deus. Nesse mês da família, eu quero finalizar com um versículo que diz: porém, se vós parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se ao vosso Deus ou aos vossos deuses, a quem serviram os vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor, diz Josué. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E você? Mais do que um pedido de desculpas, Deus pede para que nós nos arrependemos. Que Deus nos abençoe. Tenham uma boa noite. Fiquem com Deus, irmãos. Tenham uma semana abençoada, em nome de Jesus.